Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, vamos abordar mais um pouco sobre a crença no dia do juízo final. Anteriormente falamos sobre o paraíso e o inferno, que são um dos castigos que ocorrerá no dia do juízo final. Mas antes disso, ocorre também, após a morte, o castigo ou paz no túmulo. Existe o castigo ou paz dentro do túmulo. É uma também das crenças do muçulmano. Cremos que a morte é uma realidade. Allah diz, o Muhammad tomará vossas almas o anjo da morte, que é encarregado disto, e logo comparecereis ante vosso Senhor. Então, sobre a morte, é uma realidade. O anjo da morte tomará as nossas almas e estaremos ali diante do nosso Senhor, diante de Allah. A morte é um fato inevitável, como todos sabemos. Cremos também que quando alguém morre é porque estava previsto em seu destino. Isso aí é uma das crenças do muçulmano, que se esgota neste mundo, ou seja, é seu destino também que se esgota neste mundo. Os seus deveres, suas obrigações aqui no mundo acabaram, então a pessoa acaba morrendo. Allah o Altíssimo disse, e cada comunidade tem um período predeterminado. E quando este período se cumprir, não poderá atrasá-la nem adiantá-lo, nem sequer por uma hora. Então, essa é uma das evidências. Se aquilo que foi determinado para você viver, se são algumas horas, se são alguns dias, algumas semanas, meses e anos, então vai acontecer da mesma forma e depois morrerá. Quando alguém morre, a partir deste momento começa então sua passagem para a outra vida, que é o seu dia do juízo, ou seja, um começo do seu dia do juízo final. Há muitos relatos do mensageiro de Allah, que a paz e bênção estejam sobre ele, que ratificam o castigo para os incrédulos e desobedientes, assim como mencionam as graças e a paz para os crentes. Cremos nele, mas não podemos imaginar como isto é, porque a mente humana não tem poder para conhecer a forma como se realizará. Então, as formas de como vai ser o castigo, por exemplo, no túmulo. Então, isso só é do conhecimento de Allah. Então, é um conhecimento oculto para nós que somos seres humanos. Então, para nós, só falamos aquilo que já tem uma evidência. Se está citado no Corão ou nos ditos do profeta, então nos limitamos àquilo. Mas como isso, como vai ocorrer, como vai começar, então é um conhecimento oculto para nós. Já que são estados do mundo oculto, como vê no livro, do qual são parte do paraíso e inferno. Assim como paraíso e inferno, a gente se limita a falar aquilo que está escrito no Alcorão, assim como ditos do profeta. Mas aprofundado isso é um conhecimento também oculto, é um mundo oculto que não temos esse conhecimento. Então, paraíso e inferno, o que não pertence ao mundo que presenciamos. O poder da razão se baseia em comparação e análise, e assim pode-se dar um verdito do que se conhece por meio da observação e das leis conhecidas na vida terrena. Os acontecimentos que ocorrem na sepultura também pertencem ao oculto e não podem ser percebidos pelos sentidos, pois se assim fosse, não seriam parte da fé no mundo oculto. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: se não corrêssemos o risco de deixar de enterrar uns aos outros, deixaria que escutassem o que eu escuto do tormento da sepultura. Aqui é uma das evidências que no túmulo pode ocorrer um castigo para aqueles que são incrédulos ou aqueles que não obedecem a Allah. Então, aqui o profeta Muhammad diz, é um poder que ele foi também dado nesse caso específico, que diz, se todos escutassem aquilo que eu escuto sobre o castigo no túmulo, então ele diz, deixaremos de enterrar uns aos outros. Os frutos da crença no dia do juízo final. A crença no dia do juízo final é a evidência mais marcante da orientação do ser humano, sua correção, seu apego às boas obras, seu temor a Allah e seu afastamento do mal, da debilidade e da aparência.
Também um dos frutos é um chamado de atenção para os que se distraem com as coisas terrenas e seus deleites, para que se tratem de obedecer e se aproximem a Allah através dos seus atos de obediência, pois a vida é curta enquanto a outra vida é o lar da eternidade. Então é um dos frutos, saber que ou o ser humano ou a pessoa se afasta ali das coisas mundanas, se apegar a coisas mundanas, saber que essa vida é curta, então a qualquer momento a gente deixa esse mundo e temos que se preparar para aquela vida eterna, aquele lar que é eterno. Quando Allah elogia seus mensageiros no Alcorão e cita suas obras, ele elogia-os porque executaram essas obras com virtude. Allah disse, por certo, os distinguimos encomendando-lhes a transmitir a mensagem e recordando aos homens a morada da outra vida. Quer dizer, as obras virtuosas os fizeram diferenciar-se dos demais, dado que tinham em mente sempre presente a outra vida. Os profetas, quando eles cumpriam aquilo que Allah ordenou, sabiam que eles vão ter uma vida melhor, aquela vida eterna e melhor para eles. Por isso, apenas se empenhavam pela outra vida, não se importavam com essa vida mundana. Dentre os frutos, tranquiliza sabermos que o ser humano receberá o que merece. Isso no dia do juízo final. Se neste mundo não pode desfrutar de alguma graça, mesmo fazendo o bem, então não deverá se entristecer por isso, porque no dia do juízo final receberá o que realmente merece e de forma eterna. E vou falar um pouco sobre a crença no decreto divino. É o último pilar, a crença no decreto divino. O significado da crença no decreto divino é crer firmemente que todo bem ou mal é por vontade e predestinação divina. Essa é que deve ser a crença do muçulmano. Crer firmemente, ter essa firmeza que todo o mal ou o bem é porque foi predestinado. É a vontade divina, ou seja, aquilo que Allah quis que acontecesse, então vai acontecer. Ele faz o que deseja. Allah faz o que deseja. Não existe nada senão por sua vontade. Nada escapa a ela, nada no universo é feito sem seu controle. Nada no universo é feito sem seu controle. Apesar disso, tudo ordenou e proibiu aos servos certas coisas, deixando-os elegerem suas ações e concedendo-lhes o livre arbítrio, porque Allah os criou e dotou-lhes de poder. Orienta aqueles que deseja por meio de sua misericórdia e deixa a quem quiser por meio de sua sabedoria. E não lhe é perguntado o que faz, mas as pessoas sim serão questionadas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, nos criou, nos deu essa capacidade de ouvir, ver, saber o que é bom, o que é ruim, o que é permitido, tudo fomos ensinados. Então, temos esse livre arbítrio. Então, cabe ao próprio ser humano saber que isso vai me levar a um bom caminho e entrarei, por exemplo, no paraíso, se eu fazer isso. Então, o ser humano ou o muçulmano tem que se apegar a isso. Teve a capacidade de saber também que não, isso aqui é errado e isso pode me levar ao inferno. Então, o muçulmano tem que evitar, tem que se abster quanto a isso. Em que implica a crença no decreto divino? A crença no decreto divino é composta por 4 assuntos. A crença em que Allah, louvado seja, conhece tudo de forma completa e detalhada e que conhece acerca da sua criação antes mesmo de criá-la. Allah, antes de tudo criar, ele já conhece as coisas antes da sua criação. Afinal, ele mesmo é que planeja ou planejou. Conhece de onde virão suas provisões, seu tempo de vida, o que dizem, o que fazem, todos os seus movimentos, seus segredos, o que dizem publicamente, quem estará no grupo dos que obterão paraíso ou inferno, tudo isso Allah subhanahu wa ta'ala já sabe. Ou seja, antes de nos criar, já sabe toda a trajetória do seu servo, da sua criatura. Ele sabe o seu destino, o seu final.
Ele sabe até sobre o paraíso, também o inferno sabe acerca do seu servo. Em um dos versículos diz, ele, Allah, não há outra divindade exceto ele, conhecedor do oculto e do manifesto, ele é clemente, misericordioso. A fé que Allah, louvado seja, registrou na tábua preservada antes de acontecer, pois ele é onisciente, como diz o versículo, não assolará desgraça alguma, quer seja na terra, quer sejam as vossas pessoas, que não esteja registrada no livro, antes mesmo que a evidenciemos. Sabei que isso é fácil a Deus. Então, tudo que acontece, tudo que vai acontecer, tudo isso já está registrado na tábua preservada. Todas as nossas ações, todas as nossas trajetórias já foram escritas na tábua preservada. Então, a gente só segue a trajetória. Você nasce, vai se saber que vai viver mais, vai viver menos, vai trabalhar com isso, vai estudar isso. Tudo isso já está escrito. Então, isso faz parte da crença no decreto divino. A fé no que Allah dispôs, o que é cumprido, sem maneira de ser recusado. A fé em seu poder, pelo qual nada é difícil realizar. Tudo o que acontece no universo é por disposição de Allah e seu poder. E se Allah deseja que algo aconteça, então acontecerá. E se não quiser que algo aconteça, jamais acontecerá. Disse o Altíssimo, e sabeis que somente se encaminhará quem Allah, o Senhor do universo, desejar. Então, se Allah quer que algo aconteça, isso vai acontecer. Não temos como impedir. Se é algo para não acontecer, jamais também acontecerá. Então, tudo acontece de acordo ou como Allah quer. E Allah encaminha a quem Ele quiser. Deus encaminha a quem Ele quiser. E não é o ser humano, não são as pessoas que vão forçar a pessoa a ser, por exemplo, encaminhada. Ou a ser uma pessoa piedosa ou uma pessoa maldosa. Não, tudo é aquilo que Allah quer, aquilo que Allah prescreveu. A crença que Allah é criador de todas as coisas, porque Allah é o único criador e onipotente sobre todas as coisas. Allah disse, a ele pertence a soberania dos céus e da terra, e ele não tem nenhum filho e não compartilha sua soberania com ninguém. Criou todas as coisas, determinando sua predestinação. Então, essa é uma das evidências sobre essa crença na predestinação ou crença no destino divino. E na próxima aula a gente falará sobre se o ser humano possui uma escolha, poder ou desejo. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.